Olá, eu sou o Lortus e você está na minha taverna, o canal Taverna do Lortus. O vídeo de hoje é um vídeo bastante especial para mim, porque hoje eu vou dar uma breve introdução ao universo do Senhor dos Anéis, que é o meu universo fictício favorito. O intuito desse vídeo é esclarecer algumas coisas sobre o mundo dessas histórias para quem pretende ver os filmes, ler o livro ou começar a ver a série da Amazon que vai lançar daqui a pouco. Só que essas pessoas às vezes têm receio de entender nada quando forem assistir. Então no vídeo de hoje eu vou tentar dar um brevíssimo resumo para você conseguir se situar na história. Então o vídeo de hoje eu só vou falar o básico do básico. Um resumo bem breve se comparado com tudo que o Tolkien escreveu a respeito do universo de Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é originalmente um livro escrito pelo escritor britânico J.R.R. Tolkien. O livro se passa em um mundo paralelo ambientado na Idade Média, porém com elementos fantásticos. É como se a história se passasse durante a Alta Idade Média, mas em outro mundo, com outro continente onde a magia existe. O livro foi lançado em 1954 e originalmente era para ele ser uma continuação do livro O Hobbit, lançado em 1937 pelo Tolkien, que se passa no mesmo mundo e tem alguns dos mesmos personagens presentes em O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis ele deveria ser um único livro, mas devido ao seu tamanho, ele foi dividido em 3 partes a pedido da editora, sendo essas 3 a Sociedade do Anel, a primeira parte, as Duas Torres, a segunda parte, e o Retorno do Rei, a terceira parte. Toda a história de Senhor dos Anéis e o Hobbit se passam dentro de um mundo chamado Arda, que estava sendo desenvolvido pelo Tolkien. Ele havia escrito histórias desde a origem desse mundo até os eventos entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Mas essas histórias escritas por ele, que aprofundavam aquele universo, não chegaram a ser publicadas. O filho do Tolkien, Christopher Tolkien, juntou as histórias que o Tolkien escreveu, mas não publicou, e as publicou, por sua vez, em um livro chamado Silmarillion, em 1977, após a morte do Tolkien. O Silmarillion retrata a origem de Arda e da Terra-média, das raças como os elfos, anões e humanos, e do Senhor do Escuro Sauron, e as histórias dos dias antigos, que é uma época em um passado distante, bem remoto e bem anterior à criação do Um Anel. O universo de Senhor dos Anéis surgiu como uma música, literalmente. No princípio havia Eru Ilúvatar, e ele criou os Ainur, seres imortais sem forma física que o louvavam. Então Eru decide compor uma sinfonia onde cada um dos Ainur cantaria uma parte única e especial. Eru rege enquanto os Ainur cantam, criando assim uma música grandiosa. Ao término dessa música, Ilúvatar mostra que a partir da sinfonia surgiu um mundo físico, chamado de Arda, e que esse mundo era a manifestação do pensamento de cada Ainur durante a sinfonia. Por exemplo, Ulmo pensou nas marés e águas, e enquanto cantava ele deu origem aos mares e oceanos. Já Yavanna pensou nas árvores e nas plantas, e então deu origem a toda a vegetação existente no mundo de Arda. Esse novo mundo, chamado de Arda, fora criado para ser o lar de uma nova criatura que Eru Ilúvatar criaria. Esses seres seriam mortais, feitos de corpos físicos, mas seriam a mais grandiosa de todas as criações de Eru. Esses seres eram conhecidos como os Filhos de Ilúvatar, e os Ainur que desejassem poderiam viajar para Arda e assumir formas físicas para cuidar dos Filhos de Ilúvatar. Bom, no princípio tudo era perfeito, mas é então que vai surgir o mal. Entre os Ainur existia um mais poderoso e belo que todos, chamado Melkor. A grandeza de Melkor fez com que ele se tornasse orgulhoso,
começando a desejar ser igual a Ilúvatar. Durante a sinfonia que deu origem ao mundo de Arda, os pensamentos orgulhosos de Melkor começaram a se manifestar, e ele desviou-se dos planos originais de Eru, criando dissonâncias na música. Dessas dissonâncias, cantadas por Melkor, surgiram seres e criaturas sombrias em Arda, como as aranhas gigantes, frutos do pensamento perverso de Melkor. Melkor decide ir para Arda junto dos outros Ainur, mas sua intenção não era ajudar os filhos de Ilúvatar, mas sim mudar aquele mundo para deixá-lo de seu agrado e se tornar rei de Arda. Existem duas raças distintas que são filhos de Ilúvatar, os elfos e os homens. Os elfos são seres de forma corpórea com orelhas pontudas e cabelos longos. São imortais, assim como os Ainur, mas podem ser mortos. Os elfos foram criados para viverem junto dos Ainur, no reino de Valinor, a terra sagrada de Arda. Por terem sido a primeira raça a surgir, eles são conhecidos como os primogênitos. Já os homens são semelhantes aos elfos, contudo são mortais, envelhecem e morrem. Aos homens ficaria a Terra-média para que explorassem e cuidassem enquanto estivessem em vida, mas ao morrerem, diferente dos elfos que vão para Valinor, serem julgados pelo Ainur Mandos, o Valar da Morte, o espírito dos homens sai de Arda e eles são julgados pelo próprio Eru Ilúvatar. E ninguém sabe o que ocorre com eles, a não ser o próprio Eru. Eles são os filhos mais novos de Ilúvatar, e por isso são chamados de os sucessores, tendo vindo depois dos elfos. Os anões não são filhos de Ilúvatar, são considerados filhos adotivos dele. Os anões, eles originalmente foram criados por Aule, um dos Ainur que amava forjar e construir coisas. Como Melkor começou a criar criaturas sombrias para tentar destruir os filhos de Ilúvatar, Aule criou os anões antes mesmo da chegada dos elfos, para que ajudassem na luta contra Melkor. Contudo, Aule se apaixonou por sua criação, os vendo como filhos, mas quando Eru descobriu, pediu para que ele os matasse, pois imaginava que, assim como Melkor, Aule estava tentando se igualar ao Criador. Vendo que a intenção de Aule era pura, Eru perdoou e concedeu aos anões a chama imperecível, o poder que permite um ser de ter vida e livre-arbítrio. A única coisa é que os anões deveriam ficar hibernando e só poderiam despertar após os elfos. Sendo assim, os anões, apesar de criados antes, só vieram ao mundo depois dos elfos. Justamente por serem criados antes, os anões são mais baixos e robustos do que os filhos de Ilúvatar, mas se tornaram um povo bastante único e aliado aos elfos e os homens durante a guerra contra o mal. Durante a primeira era da Terra-média, os povos livres de Arda lutaram contra Melkor, o primeiro Senhor do Escuro, e com a ajuda dos Ainur o derrotaram, prendendo para sempre fora de Arda. Contudo, após isso, os Ainur juraram não intervir mais nos conflitos da Terra-média, retornando para o reino de Valinor. Mas Melkor possuía um fiel servo, também um Ainur, chamado Sauron, que concordava com seu mestre em mudar e subjugar o mundo de Arda à vontade deles. Sauron escapou do julgamento dos Ainur, se escondendo no sul da Terra-média, em Mordor. Lá, com o passar do tempo, ele começou a construir sua fortaleza, se unir às criaturas sombrias e seguir o passo de seu mestre. Para dominar o mundo, Sauron decidiu forjar diferentes anéis de poder. Esses anéis seriam dados para as pessoas mais importantes de cada raça. O que eles não imaginariam é que Sauron forjaria um anel mais poderoso que todos, um anel embutido com poder que permitiria controlar os portadores dos outros anéis. O plano dele não deu completamente certo. Os anões eram imunes ao domínio de Sauron,
graças a uma resistência colocada neles quando Aulë os criou. Os Anéis Élficos, por sua vez, não podiam ser controlados por Sauron. Apenas os humanos foram enganados e escravizados pelo Senhor do Escuro. Esses homens que se tornaram escravos da vontade de Sauron se tornariam os Nazgûl, ou Espectros do Anel, espíritos malignos a serviço do Senhor do Escuro. Sauron então fortaleceu seu poder e, para derrotá-lo, homens, anões e elfos se uniram na chamada Última Aliança. Juntos, eles foram até Mordor, enfrentaram os exércitos sombrios e lutaram contra o próprio Sauron. Nessa luta, o rei dos elfos, Gil-galad, e o rei dos homens, Elendil, foram mortos, mas o filho de Elendil, Isildur, pegou a espada partida de seu pai, Narsil, e com ela cortou o dedo de Sauron onde estava o anel. Ao perder seu anel, Sauron se enfraqueceu e foi derrotado. O anel foi pego como recompensa pelo Isildur, e a Segunda Era da Terra-média acabou. O que eles não sabiam é que enquanto o anel existisse, Sauron existiria também. A história de O Senhor dos Anéis se passa na Terceira Era da Terra-média. Lá nós acompanhamos a jornada de um hobbit, uma raça misteriosa da Terra-média, que são semelhantes aos homens, só que menores que os anões, possuem pés grandes e andam descalços. O nome desse hobbit em específico é Frodo Bolseiro, que herda do seu tio Bilbo Bolseiro um anel mágico. O amigo de Frodo, sábio mago chamado Gandalf, desconfia da origem desse anel e decide pesquisar a respeito dele. Depois de muito estudo, Gandalf descobre que aquele anel mágico é na verdade um anel de Sauron, o anel capaz de controlar todos os outros, que foi tomado como recompensa pelo Isildur, e que o Senhor do Escuro mandou seus servos, os Espectros do Anel, atrás dele. Por conta disso, Frodo precisa partir de sua casa e fugir de Sauron. E durante essa jornada, Frodo cria amigos que o ajudam e o protegem. E ele percebe que a única coisa a ser feita é ir para Mordor, o reino de Sauron, e destruir ali um anel, pois só ali ele pode ser destruído, e com sua destruição, Sauron será derrotado para sempre. A nova série da Amazon, que se passa no universo do Senhor dos Anéis, acontece durante a Segunda Era, muitos milênios antes de O Senhor dos Anéis. A série vai mostrar a ascensão de Sauron como Senhor do Escuro, a criação de um anel e os Anéis de Poder, assim como o antigo reino grandioso dos homens chamado de Númenor. A série lança dia 2 de setembro, e assim que lançar, eu assistirei e trarei um vídeo falando sobre a minha opinião, que provavelmente vai ser o próximo vídeo do canal. Bom, peço desculpas se o vídeo ficou muito longo. A ideia era trazer informações sobre o universo criado pelo Tolkien, para quem nunca leu, assistiu alguma coisa sobre. Como a série está próxima de ser lançada, com esse vídeo eu espero que você consiga ver a série ou o filme com uma bagagem de conhecimento, sabendo um pouco sobre a origem do mundo e das raças. Em breve farei mais vídeos aprofundando o que falei resumidamente aqui. Se você gostou, deixa um gostei, se inscreva e compartilhe o vídeo. Por favor, coloquem nos comentários dizendo que gostaram e que não gostaram do vídeo, para que assim eu possa melhorar. Tenha um ótimo dia e até breve.